O ateísmo é puro suicídio intelectual. Você me ouviu bem e eu vou provar essa tese, dando não somente argumentos que nenhum ateu é capaz de responder de maneira consistente, como também uma bibliografia seleta, mas poderosa, para você constatar o que será desenvolvido. Eu sou Gabriel Enes e peço que vocês, amigos, já deixem o like nesse vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas que puderem, se inscreva no canal, você que chegou aqui e gosta de teologia. Isso faz com que o YouTube entenda que você consome esse tipo de conteúdo e dê mais conteúdo dessa natureza para você. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O cristão não deve ver a descrença do ateu meramente como a falta da constatação de um fato, como uma dificuldade intelectual. Normalmente, cristãos um pouco mais instruídos vão considerar que o ateísmo ele é uma falha racional, por isso vão procurar de todas as maneiras demonstrar que há razoabilidade para a posição cristã. E a posição ateísta é uma posição inconsistente e inadequada. Isso está equivocado. Por quê? Porque a própria palavra de Deus não apresenta o ateísmo com uma mera visão equivocada, ou seja, alguém que está procurando a verdade e não conseguiu achar, por uma dificuldade dela mesma. Há uma razão pela qual o ateu descrê em Deus, e não está no seu intelecto meramente, mas está no seu coração, parafraseando aqui o filósofo holandês Herman Doivert, que é o centro existencial da vida. E qual é o aspecto pístico, que é a norma a partir da qual o nosso coração se guia? É precisamente a fé. A fé é o que orienta o nosso coração. Logo, o problema do ateu não é um problema racional, não é um problema de uma dificuldade em você elaborar um silogismo, mas sim um problema moral. Cornelius Van Til vai dizer que essa é a base da incredulidade, um problema moral. O que é um problema moral? Um problema que se dá na esfera da ética. Para aprofundar isso, precisamos responder como que a Escritura entende a descrença. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que os incrédulos eles suprimem a verdade em injustiça. Ou seja, eles têm um conhecimento da verdade, mas eles obscurecem esse conhecimento da verdade. Logo, todo ser humano é imago-Dei. Todo ser humano nasce à imagem e semelhança de Deus. E o que o caracteriza como imagem e semelhança de Deus? O conhecimento de Deus, em primeira instância. O conhecimento de Deus é a base do conhecimento de todas as coisas. O ateu, podemos dizer, ele tem um conhecimento de Deus, mas ele suprime, ele nega este conhecimento de Deus. E como que ele faz esse esforço para negar o conhecimento de Deus? Ele cria raciocínios, ele cria sistemas, ele cria elaborações para sustentar a sua descrença. Tudo isso procura nos tirar do verdadeiro foco que a Escritura dá para a razão da descrença, que é um coração humano pecaminoso. O que caracteriza o incrédulo é a arrogância, é a desobediência franca a Deus. A tradição reformada trabalha com o conceito de revelação geral e revelação especial. A revelação especial de Deus é aquela que contém aquilo que é necessário para a salvação e para a santificação. Ela está compreendida e manifesta apenas pelos eleitos. Os eleitos, eles são iluminados com a revelação especial de Deus. Já a revelação geral é comum tanto ao cristão quanto ao não cristão. E o que seria essa revelação geral? Que, por conseguinte, é manifesta aos ateus. A revelação geral envolve a própria criação, toda a harmonia do cosmos, envolve a lógica. Ateus são bons cientistas em algumas ocasiões. Ou seja, eles empregam a lógica com maestria. A lógica, por sua vez, é revelacional de Deus, como falaremos à frente. A coerência dos números, a moral, a própria autoconsciência humana, ela é revelacional de Deus. É por isso que o Dr. Cornelius Van Til chamou o seu método de epistemologia revelacional. É uma epistemologia pautada na revelação. Seja ela a revelação geral, que é comum do cristão e o não cristão, seja ela a revelação especial, que é manifesta apenas aos filhos de Deus, aos eleitos. Por que tudo isso que eu estou falando é importante? João Calvino diz que é nato a todo ser humano os sensus divinatus, o senso do divino. O homem é naturalmente um ser
religioso. Notem, não existe uma única civilização na história da humanidade que seja ateísta. Toda civilização trabalha com algum conceito de transcendente, com algum conceito de divindade. Uma vez que o coração do homem é corrompido pelo pecado desde o Éden, a revelação geral ela não é suficiente para que o homem adore ao verdadeiro Deus da forma prescrita por ele. Por esse motivo surge a idolatria. É fruto dos sensos divinatos, do senso do divino, que não é iluminado pela revelação especial. Este é o caso dos pagãos. Os pagãos criam ídolos, eles criam falsos deuses na supressão do verdadeiro Deus. E é também o caso do ateísmo. O ateísmo está mais perto do politeísmo do que do teísmo cristão, como nós sustentaremos neste vídeo. Até hoje, existe uma certa preocupação quanto a se debater com ateus, no meio da apologética no geral, especialmente a apologética evidencialista e clássica. Ela procura mostrar ao ateu que é razoável a existência de Deus. Mas qual é o erro dessas escolas, como eu frequentemente aponto nos meus vídeos? Essas escolas acreditam numa ideia de neutralidade, ou seja, é possível argumentar a existência de Deus a partir de uma zona comum, uma zona neutra. E o que nós, pressuposicionalistas, com muita frequência dizemos é que não existe zona neutra. Nós devemos já começar o debate vendo o ateu como a Escritura diz que ele é, justamente porque a Escritura é o fundamento epistemológico pelo qual nós compreendemos todas as coisas. Nas palavras de Daniel Akand, abre aspas, nós devemos acreditar no que a Escritura diz sobre o incrédulo e não sobre o que o incrédulo diz sobre si mesmo. Este comprometimento dogmático para com a verdade e a autoridade da Escritura seria sem dúvida repulsivo ao assim chamado incrédulo racional, mas nós mantemos que devemos preferir ser dogmáticos do que desonrar o nosso Deus. Fecha aspas. O problema do ateu é um problema moral. Então não adianta a gente fingir que é um problema racional, que basta a gente mostrar a ele como usar a lógica da melhor maneira que ele chegará lá. O ateu, ele precisa ser visto como alguém que suprime o conhecimento de Deus, alguém que está equivocado mediante a sua arrogância. E como que a apologética pressuposicionalista do Dr. Cornélio de Vantil trabalha? Nós mostraremos que isso é inconsistente. O ateu pensa basicamente da seguinte maneira: há erros na Bíblia. A religião é um desenvolvimento histórico que já passou. Nós não precisamos mais da religião. Tampouco da religião cristã. Alguns ateus mais lúcidos vão dizer que o cristianismo foi o ápice do fenômeno religioso, mas que hoje nós estamos numa era positiva, que prescinde da religião, uma vez que ela ficou obsoleta. E a pergunta que nós devemos fazer para esses ateus é: baseado em quê? De que maneira eles sustentam esses posicionamentos? Não existe uma única base racional para a descrença em um Deus. Se você elimina Deus como fundamento ontológico, você castra, você destrói toda a realidade. Por isso que o apóstolo Paulo vai se referir aos incrédulos como sendo sábios, tornaram-se tolos, tornaram-se estúpidos. O ateu é alguém que se tornou tolo, se tornou estúpido. Isso não é eu que estou falando, é a própria Escritura. O ateu, ele diz que não há Deus, mas ele diz isso com base na sua rebeldia, com base na sua arrogância. E o custo de negar Deus é destruir toda forma de consistência, como nós elaboraremos a seguir. O ateu pensa que toda a realidade é regida por pura contingência. O conceito de contingência é muito necessário, porque ele nos ajuda a compreender níveis de realidade. A dicotomia, a relação, o esquema contingente necessário foi desenvolvido na escolástica, e ele é bastante útil para nós entendermos o ponto que trarei aqui nessa etapa do vídeo. Contingente é toda realidade que não é necessária, ou seja, uma realidade que é e poderia não ser. Exemplo, eu estou com uma camisa verde. Eu poderia não estar com uma camisa verde. Então, eu estar com a camisa verde é algo contingente. Existe, em contrapartida, o necessário. O que é o necessário? Aquilo que não poderia ser de outra forma. A lógica é algo necessário. Você nunca, em circunstância alguma, terá a parte sendo maior que o todo. Você nunca verá um quadrado redondo, porque isso são quebras da lei da lógica, que é uma lei universal, transcendente, que é reconhecida por todos os seres humanos. Se você é um ateu e você nega a lógica, você está sendo um ignorante. Porque só de você estar negando a lógica, você está utilizando da lógica. A lógica é uma realidade necessária. Os números são uma realidade necessária. Todas as instanciações dos números, todas as instanciações a partir das quais a lógica se manifesta, são contingentes. Qual é o fundamento do que é necessário? Qual é o fundamento do que é contingente? Para o ateu,
tudo é contingente, tudo é de um jeito que poderia não ser. Não existe uma necessidade intrínseca às coisas. É comum você ver ateus como o Pirula, a quem eu fiz um react, falando que você só precisa de matéria, espaço e tempo, que tudo se explica. De onde que vem a matéria, de onde vem o espaço, de onde vem o tempo? Para a cosmovisão do Pirula, todas essas realidades são contingentes. Eu não posso dizer que elas são necessárias. Se eu afirmo que essas são realidades necessárias, eu preciso explicar por que elas são desse jeito e não de outro. O que define a lógica ser do jeito que ela é? O que define os números serem do jeito que eles são? O que define a parte ser menor que o todo ser uma realidade? Como eu provo isso? Isso é algo axiomático, que não pode ser provado. Logo, nós vemos que o primeiro erro do ateu é resumir todas as coisas a pura contingência. Na cosmovisão cristã, nós não incorremos nesse problema. Por quê? Nós trabalhamos com as categorias de necessário e contingente. Há um ser absolutamente necessário, que é Deus. A lógica é necessária. A matemática, as leis da matemática são necessárias. Não obstante, há uma realidade absolutamente necessária que determina todas essas leis. E essa realidade absolutamente necessária é Deus. Não poderia existir algo que não fosse mediante o Deus triuno revelado nas Escrituras. A lógica só tem o seu fundamento a partir de Deus, da vontade de Deus, como uma expressão do ser interno de Deus, que é absolutamente consistente em seu ser. Deus não é um Deus dependente da lógica, tampouco ele é dependente de qualquer lei. Deus se basta. Ele é o fundamento de todas as coisas, ele é o único ser absolutamente livre. Agora, sendo uma expressão do seu ser, a lógica, a matemática, todas as realidades necessárias possuem o seu fundamento. Logo, o cristão pode trabalhar com a categoria de necessário. O ateu não pode. O ateu, quando raciocina, ele toma capital emprestado de uma cosmovisão cristã, sendo inconsistente com o próprio princípio. Para o ateu, toda realidade é contingente, ela poderia não ser. Logo, se você é um ateu consistente, você entende que 2 mais 2 não necessariamente é 4. 2 mais 2 é 4 no mundo em que nós vivemos, da forma como você observa. Mas quem determina que 2 mais 2 é 4? Como que eu posso garantir que 2 mais 2 é 4? Como que eu vou fundamentar isso a partir do raciocínio indutivo? Como que eu vou evocar as leis da matemática como necessárias se não existe algo que as determine, que as torne necessárias? Algo anterior a elas, mais fundamental do que elas. É possível que alguns ateus venham aqui dizer o seguinte: 2 mais 2 é 4, eu sei disso. Isso é necessário. Você está falando aí que na minha cosmovisão não é necessário, mas é. Mas aí eu pergunto, necessário baseado em quê? Baseado no impersonalismo? Porque para o ateísmo, toda a realidade ela não é fruto da vontade de uma pessoa, como é o caso do cristianismo. Mas toda realidade é fruto do acaso. O acaso prescinde de qualquer vontade, porque ele prescinde de qualquer pessoa. Para você ter vontade, você precisa de uma pessoa. Logo, para você sustentar que 2 mais 2 é 4, isso precisa necessariamente ter um fundamento, que é uma vontade decretiva, que é um decreto. Nós, dentro da tradição reformada, entendemos que Deus ele decreta todas as coisas, ele é o fundamento de todas as coisas. Como o ateu carece desse fundamento, ele não pode dizer consistentemente que 2 mais 2 é 4, porque ele carece das pré-condições necessárias para afirmar isso. E quais são as pré-condições necessárias para afirmar isso? O Deus triuno revelado nas Escrituras. Para a perspectiva ateísta, 2 mais 2 é 4. Poderia ser 2 mais 2 é 5. Na melhor das hipóteses, o ateu vai sustentar uma forma de determinismo. Há ateus que são deterministas, mas eles vão sustentar um determinismo impersonalista, um determinismo que prescinde de uma pessoa. Isso simplesmente não é possível. O máximo que o ateu chegará é em um fatalismo. E a cosmovisão reformada não é fatalista, meus amados irmãos. Diferente do que alguns nos atacam, a cosmovisão reformada ela nega o fatalismo, porque o fatalismo é uma determinação mecânica de todas as coisas. A determinação que nós cremos que todas as coisas estão sujeitas não é uma determinação mecânica, mas é uma determinação pessoal. Caso esteja muito complexo para você entender, pense no seguinte exemplo. João gosta de sorvete de chocolate. Dentro da cosmovisão cristã, há sentido você dizer que João come sorvete de chocolate porque ele gosta de sorvete de chocolate. Mas enquanto a cosmovisão ateísta, ela consegue afirmar categoricamente que João gosta mesmo do sorvete de chocolate? De maneira alguma, porque ela sustenta um determinismo que elimina a própria vontade, o próprio desejo de João. Porque João gosta de sorvete de chocolate porque houve uma série
de mutações, de evolução, de hominídeos que chegaram até aqui. E há inúmeras formas de determinismo, algumas conflitantes, que explicam por que João gosta de sorvete de chocolate. Você elimina, no fim das contas, a vontade. Observe quantos ateus por aí negam o livre-arbítrio. Dizem que nós somos animais plenamente condicionados. Isso é algo consistente com a cosmovisão ateísta, mas não é consistente com a ideia de lógica, com a ideia de leis, com a ideia de coerência, com a ideia de conhecimento. Tudo isso cai por terra dentro da cosmovisão ateísta. Respondendo à pergunta por que João gosta de sorvete de chocolate, para o ateu ele não gosta realmente de sorvete de chocolate. Ele foi predestinado a isso, seja pela via biológica, pela via sociológica, pela via do ambiente, pela via da genética, o que for. Quando você nega a predestinação do Deus bíblico, você afirma necessariamente outra forma de predestinação. Os erros do ateísmo não terminam aqui. No próximo bloco nós mostraremos como a cosmovisão ateísta destrói a racionalidade. Se algum incrédulo diz que germes produzem doença, essa não é uma afirmação verdadeira dentro da cosmovisão ateísta, porque os germes produzem doença. Se algum ateu diz que germes causam doenças, esta não é uma afirmação baseada na racionalidade. Ele meramente crê nisso mediante o acaso. É o puro acaso que explica o porquê dos germes causarem doenças. Germes poderiam, em um universo de pura contingência, não causar doenças. Percebam como que a pura contingência é um erro fatal da cosmovisão ateísta. Você não tem um fundamento absolutamente necessário para aquilo que é necessário que torna a racionalidade possível. Você se perde no completo caos. É possível que alguns ateus mais filosoficamente instruídos digam que há leis que regem toda a realidade e que a partir dessas leis nós podemos afirmar que germes causam doenças. Ou seja, uma lei é necessário, germes sempre vão causar doenças. E a pergunta que eu faço para esses ateus é a seguinte: de onde que essas leis vieram? Por que essas leis são do jeito que são e não de outro jeito? Por que os germes, ao invés de causarem doenças, eles não são saudáveis? Baseado em que o ateu fala que o mundo é do jeito que deveria ser? Ele não pode afirmar isso, porque a cosmovisão dele é guiada por uma metafísica do acaso. De acordo com o já citado Daniel Akand, abre aspas, na visão cristã, leis da natureza são expressões da soberania do decreto de Deus. Elas são aptas a impor necessidades sobre eventos históricos porque nada no mundo pode ocorrer fora do decreto ou do controle de Deus. Fecha aspas. As leis da natureza são contingentes. As próprias leis da natureza, que eu falei anteriormente, que são necessárias para nós, o que envolve a lógica, a matemática, para Deus elas são contingentes. Porque o nosso Deus não é um Deus rodeado de lógica, como diz Cornélio Vantil, mas é um Deus que é o fundamento de toda a lógica. A lógica não poderia ser de outro jeito. Por quê? Porque ela é uma expressão do ser de Deus. Mas Deus é absolutamente necessário. As leis que regem o universo, elas são produto da vontade de Deus, fruto da expressão gloriosa desse Deus. Logo, todo conhecimento tem sentido, todo conhecimento tem um alicerce sólido a partir do qual se manifestar. O mesmo não se dá na perspectiva ateísta, que é uma perspectiva que pressupõe o acaso. O acaso, em última instância, não prova absolutamente nada, não traz consistência a absolutamente nada. O acaso leva ao mais completo caos quando é elevado ao nível de realidade última, como faz o ateísmo. A lei da gravidade, por exemplo, é admitida por ateus, mas ela não pode ser considerada como uma lei necessária dentro de um universo de pura contingência. A lei da gravidade é de um jeito, ela poderia ser de outro, e não há como o ateu fundamentar. A lei é desse jeito porque sim. Ele vai simplesmente afirmar o consequente e não demonstrar as bases a partir das quais aquilo é possível. A partir de uma cosmovisão cristã, em contrapartida, a lógica tem um sentido. A lógica é algo normativo, é algo que não pode ser quebrado. As leis da matemática são leis normativas. Todo o universo foi articulado conforme leis. E Deus, nos fazendo imago Dei, nos dá condição de conhecer, de reconhecer essas leis. Logo, todo o universo tem sentido dentro de uma concepção cristã, enquanto, numa concepção ateísta, ele é o mais bruto caos. Vamos para o nosso último bloco deste vídeo, em que nós mostraremos as consequências da perspectiva ateísta na moral. A incredulidade, como se não fosse o bastante, destrói todo o conceito de responsabilidade moral. Qual que é o fundamento da moral? A partir de onde eu posso dizer que uma coisa é certa ou que uma coisa é errada? Como nós podemos dizer
que a moral cristã ela é superior à moral nazista, por exemplo. Com base em que eu posso dizer isso? Se eu sou um ateu, não há razões pelas quais eu possa, por exemplo, acreditar que matar é algo errado. Com base em que o assassinato é errado e você preservar a vida de alguém é certo. Com base no utilitarismo, com base no pragmatismo, com base do hedonismo, nenhuma dessas perspectivas filosóficas, das quais muitos ateus compartilham, é suficiente para explicar uma questão simples: por que matar outro ser humano é errado. Dentro da cosmovisão cristã, nós temos um mandamento muito claro: não matarás. E nós temos a fundamentação a partir da qual matar é errado. O homem é imago Dei, é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Aquele que derramar sangue terá seu sangue derramado, como Deus falou para Noé assim que ele saiu da arca. Logo, a cosmovisão cristã ela cria todas as bases a partir das quais algo é certo e algo é errado. A cosmovisão ateísta carece dessas bases. E eu digo mais, o ateu só é capaz de ter alguma moral porque ele tem algum resquício, ainda que ele vá negar a procedência disso, da cosmovisão cristã. É muito normal você ter ateus que são pessoas que vivem de maneira ética, vivem uma ética cristã, ao mesmo tempo que desprezam todo o fundamento da ética. O ateísmo consistente é um ateísmo que nega toda a ética cristã, que vive baseado numa cosmovisão completamente nihilista. O genuíno ateu, ele abraça o ceticismo, ele admite francamente que nada tem sentido, que tudo é caótico. Já conforme a palavra de Deus, nós temos um padrão absoluto a seguir. Nós podemos encontrar diretrizes para absolutamente todas as questões na Bíblia, seja de maneira explícita na Escritura ou deduzido a partir dela. Daremos o nosso veredito final sobre a cosmovisão ateísta. O ateu poderá dizer que em tudo o que foi elaborado aqui, nós estamos apelando para o mistério, que é muito conveniente nós falarmos que Deus é o fundamento de tudo. A grande questão é a seguinte: ou Deus é o fundamento de tudo, e nós temos todas essas coisas explicadas, a lógica, a razão, a moral, as leis da matemática, tudo jaz num completo caos. Toda a realidade é caótica, é sem sentido. Ou nós devemos abraçar o absurdo e enlouquecermos todos juntos. Este é o ateísmo consistente, que poucos tiveram a coragem de viver. O método indireto do Dr. Cornelius Van Til, diferente do que outros apologetas fazem, não procura mostrar a plausibilidade da existência de Deus, ou provar que Deus existe, mas sim demonstrar, pelo método indireto, a impossibilidade do contrário. Ou Deus existe, ou toda a realidade é o mais completo caos. Todos nós estamos definitivamente perdidos, se é que é possível usar essa palavra, porque a própria ideia de que algo está perdido exige um conhecimento, exige o uso da lógica. Logo, os ateus se encontram numa situação miserável, visto que eles não têm as bases teóricas, as bases transcendentais, a partir da qual o próprio conhecimento é possível. Percebam, irmãos, o ateísmo não é o maior dos desafios da cosmovisão cristã hoje. Ele, inclusive, se encontra num processo de estagnação e declínio. O ateísmo é nada mais nada menos do que uma anomalia. Não existem civilizações ateístas. Toda civilização precisa de um fundamento religioso, seja ele cristão ou pagão. E o que nós veremos no decorrer do tempo é pessoas vendo o ateísmo de maneira cada vez menos crível, mediante todas as dinâmicas que nós temos testemunhado no mundo. Eu peço que, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, comente. Se você quiser, eu faço mais vídeos sobre o ateísmo. Já vou logo dizendo que eu não acho que o ateísmo é o maior desafio da fé cristã hoje, mas estou disposto a passar aqui com esse canal a filosofia do Dr. Cornelius Van Til, que eu creio é bastante competente em defender a cosmovisão cristã, enquanto eu o ajudo a lidar com os sofismas daqueles que negam Deus. Um forte abraço a todos e até a próxima.